série Dominando a Lucratividade. Se você não assistiu a aula 1, corre lá no nosso canal do YouTube e assista assim que terminar aqui. E se você ainda não se inscreveu para a aula 3, que é da segunda-feira da semana que vem, faz isso depois no link da nossa bio aqui, para não perder o início da terceira aula, que é lá que a gente vai encerrar toda esse desenvolvimento que a gente fez aqui e concatenar. O que é vender bem com entregar bem, para você ter o máximo de resultado possível na sua empresa, que é a máxima lucratividade. Talvez você esteja se perguntando, então, por que eu, de todas as pessoas no mundo, resolvi falar sobre lucratividade. E vou dizer para vocês com bastante clareza o seguinte, gente. Sucesso é o resultado de uma concatenação de um universo de ações. E essa visão concatenada é, sem dúvida, o maior presente que o universo me deu. Eu sou muito boa nisso. E para essa aula eu tenho a experiência exata de todos os vieses que a gente precisa para poder entender as variáveis que fazem você ter lucro ou não no seu negócio, tá? Então fica aqui comigo até o final que você não vai ter mais nenhuma dúvida disso. Qual é a diferença? Eu vou começar com uma pergunta. Qual é a diferença entre o maior player do seu mercado e o seu negócio? E se você responder com alguma das respostas de historinha que a gente conta pra gente mesmo, pra justificar por que a gente não faz as coisas, vai ficar de castigo. Ah, eles têm dinheiro. Ah, mas é uma rede já conhecida no mercado, Denise. E começou assim. Nasceu assim a Apple. Nasceu assim a KFC. Aliás, você conhece a história da KFC? Porque se você não conhece, depois você vai lá conhecer. É uma história de vida, que começa quase no apagar das luzes. Pra gente que nessa idade aqui já tá pensando em desistir, que o universo não ajudou, que as coisas não funcionam pra mim, Denise, pra mim não dá certo. Começou com um propósito, o propósito único de ter sucesso. É exatamente isso que vocês precisam saber e é por isso que vocês estão aqui. Vamos lá, gente. No outro viés do seu maior player, né, do seu mercado. Atende Tudo foi embora do Brasil. Cerrou as operações e simplesmente foi embora. Por quê? Acabou o dinheiro? Aqui? Acabou o mercado do varejo de construção civil no Brasil? Não. A gente está aqui não. O que aconteceu para eles tomarem essa decisão? E o que é que faz? Qual é a diferença lá do seu maior player no seu mercado e o seu negócio? Uma única palavra é o cerne que sustenta todo o universo, mas existe uma única palavra que é o cerne disso daí. É a estratégia da empresa. Denise, e o que isso tem a ver com vender bem? Vamos lá. O que vocês precisam entender, assim, de olhos fechados, sem nenhum tipo de sombra de dúvida, é que vender começa muito antes de vender. Mas é muito antes. Daria para fazer um curso universitário aqui, gente. Mas vamos lá que a gente tem só alguns minutos. O que eu preciso que você entenda? Vocês vão segurar aí. Pode pegar papel e caneta ou abrir um Word aí no seu computador pra gente entender o seguinte. Porque é complexo, mas não necessariamente é complicado, tá? Para você começar essa jornada do vender bem, eu preciso que você pegue cinco passos aqui. Posicionamento de marca, identidade de marca, promessa, objetivos estratégicos e máquina de vendas. Aí eu não tô nem entrando nos conceitos, se é posicionamento de mercado, se é branding. Vamos deixar isso para os especialistas. Não é esse o nosso objetivo aqui. O que eu preciso que você pegue? Cada um desses dá uma pós-graduação. Eu sei disso. Mas você não precisa disso agora. Você não precisa desse nível de conhecimento agora, tá? Você precisa entender que esses passos existem e que você vai ter que dar atenção para cada um deles e, mais importante do que isso, começar a concatenar cada um com o outro. E agir. Tudo começa com a consciência. E é aqui que a gente está hoje, na consciência. Lá na imersão, a gente vai partir para o planejamento e para a ação. Mas nesse momento, você precisa entender o seguinte. Existe esse universo. E você vai precisar colocar energia nestes pontos. Todos. Vou começar um por um aqui. Identidade da sua marca. Você concorda comigo
que a não ser que você seja um mercado onde o seu cliente vem até você sem você fazer nenhum tipo de esforço, você precisa criar uma identidade da sua marca na cabeça das pessoas. Pra gente começar a explorar as redes sociais, pra gente começar a entender se dentro da nossa estratégia vai fazer sentido ter eventos, fazer eventos, participar de eventos, ter parceiros, se expor em algum lugar especificamente, se existe uma associação onde você precisa estar, se existe um sindicato onde você precisa estar, tudo isso vai depender da sua identidade de marca, vai estar conectado com a sua identidade de marca. Você precisa entender qual é o tipo de cliente que você vai atender, qual é o tipo de cliente que você quer atrair, qual é a sua persona, e a sua não persona é muito importante. E tudo isso tem a ver com a sua identidade de marca. Eu não estou querendo dizer com isso que você precisa contratar alguém para fazer uma logo, para desenvolver papelaria, mas gente, você precisa ter isso em mente, porque uma coisa que eu aprendi com a experiência é que tudo comunica. E se você então está tentando desenvolver um negócio numa fase inicial ou vindo de uma descida, né, porque alguns negócios, e isso é muito comum e não tem nada de errado com isso, que a gente precisa fazer é aprender e desenvolver, muitos negócios têm momentos em que a gente desce, né? A gente está indo, às vezes está num platô, está subindo, tomou uma atitude errada, executou uma estratégia errada, teve um problema, está caindo, é hora de repensar. E neste momento, muito possivelmente, você tenha que considerar alguns dos elementos da sua identidade de marca, para saber se você está comunicando da forma correta. Gente, e a gente pode pensar que isso talvez ou esteja muito longe de nós, ou que isso não faça sentido para nós agora. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. Todos nós temos uma marca. Seja uma marca pessoal, somente, seja uma marca pessoal ligada a uma marca corporativa. Só que vocês já ouviram falar isso várias vezes, gente, e isso é verdade. As pessoas compram você antes de comprar seu negócio. A não ser que a gente esteja falando de alguns produtos muito especificamente, tá? A própria Apple está ligada à identidade do seu fundador. Então não vamos pensar que a gente vai escapar disso. Não vamos também pensar que a gente vai fugir disso porque a gente não quer aparecer, porque existem muitas possibilidades de você desenvolver mais a sua marca corporativa do que a sua marca pessoal. Mas isso não é minha especialidade. O que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: você precisa entender que esta comunicação tem que estar alinhada com a identidade da sua marca. E quando eu falo em alinhamento, quem me conhece sabe, coerência é o nome do jogo, gente. Tudo tem que estar coerente. Se você fala com um público A, o seu negócio tem que ser impecável. Impecável em todos os sentidos. A sua marca tem que ser impecável, o seu Instagram tem que ser impecável, os seus e-mails tem que ser impecáveis, as suas aparições tem que ser impecáveis, tudo seu tem que ser impecável, a sua experiência tem que ser maravilhosa. Posicionamento de mercado. Aí a gente parte para lá, para o posicionamento de mercado. Você desenvolveu a sua marca baseada no posicionamento de mercado que você quer? Porque muitas vezes a maioria dos ruídos que fazem você não vender bem estão na dificuldade de interligar uma coisa com a outra. Você se posiciona no mercado querendo atender um cliente A. Eu vou dar para vocês um exemplo de um cliente meu, de um projeto meu. Ele veio me pedindo ajuda para elevar o nível de gestão e de serviço, de atendimento ao cliente, porque ele queria transformar o empreendimento dele, que é ligado a lazer, que atendia público C e D, C- e D, ele queria transformar num negócio de público A. Amei a ideia. Maravilhoso, perfeito, delicioso. Só que aí você vai tender a concordar comigo que um negócio de atendimento, vamos pensar num restaurante? Vamos pensar num restaurante, numa lanchonete, para ser mais simples. Você atende público C e D. Sua lanchonete não pode ser não pode ser um pub europeu. Porque senão, essas pessoas não vão entrar lá. Elas vão olhar para aquilo e vão falar: nossa, isso não é para mim, isso é caro demais, não vou entrar aí, não faz sentido para mim. Só que se for o contrário, como é esse meu caso, eu quero sair do público C e D, então eu tenho uma identidade e toda a coerência, né, uma aparência física ligada para o público C e D. Eu quero migrar para o público A. Primeira coisa que eu preciso entender: a localização dá para atender os dois? Interessante, né?
A princípio, a grande maioria das respostas seria não. No caso desse meu cliente, era sim. Mas tem a primeira coisa pra gente pensar. Só que aí vem o maior dificuldade que vocês precisam entender. Que tem a ver com você vender. Concorda comigo? Que se você for vender para o público C e D, o seu preço é 1. Se você for vender para o público A, seu preço não está mais ligado ao valor específico que você entrega. Ele está ligado ao valor que o seu cliente vai perceber ao seu respeito. Então, se eu estou falando aqui de um ticket médio C e D de R$20, para um público A, a gente não tem nem noção. Eu posso cobrar no mesmo café, no mesmo sanduíche, e a gente sabe disso porque a gente já passou por isso. E eu vou falar sobre isso na sexta-feira no meu quadro sobre café, porque eu vou fazer uma analogia com café e cafeterias fantástica, que vai levar por isso daí. Mas é interessante, cabe aqui. Eu pago, por exemplo, eu tomar um cafezinho num lugar qualquer, um cafezinho coado, sei lá, R$5. Se eu entrar na Starbucks, eu vou pagar, e eu já tive essa experiência. Tem um cafezinho deles que chama macchiato, que é desse tamanho também, porque a maioria deles são grandões, né? Mas tem um pequenininho. Pra você tomar um cafezinho do mesmo tamanho, você vai pagar aí aproximadamente uns R$20. E isso escala, dependendo de onde você estiver. Se você for tomar um café no restaurante de um Radisson, sei lá onde tem Radisson, não sei se no Dubai tem Radisson, mas enfim, vai custar uns 50. Então, depende muito, muito do seu posicionamento de mercado. E aí, o terceiro viés disso daí é a promessa que você faz para o seu cliente. Se você não conseguir concatenar uma coisa com a outra, a identidade da marca, com o posicionamento de mercado, e a promessa que você faz de como você vai atender esse cliente, e eu entendo que existem alguns nichos, onde não, principalmente os ligados a produto físico, que a gente tem uma dificuldade maior para entender isso, mas hoje em dia está muito claro também, se esse é o seu caso, que está assistindo a gente aqui, de ter um negócio que vende produto físico, a sua promessa também está em jogo, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um outro cliente meu, que trabalha com produto físico, na verdade ele trabalha em distribuição, e que começou a entender que precisava se preocupar com o cliente final, que era o cliente dele. E a comunicação e todo o alinhamento dele passou a ser ligado a atender lá no final, a fazer com que o cliente dele conseguisse vender melhor para o cliente final dele. E a promessa dele passou a ser diferente. Ele deixou de ser alguém que te entrega produto e passou a ser um parceiro que te ajuda a entender qual é o melhor mix, qual é a melhor precificação, qual é o melhor jeito de expor produto. Porque existe existe um universo, existe toda uma inteligência por trás disso. E esse meu cliente, que é o distribuidor, começou a entrar nessa estratégia, a ajudar o cliente dele nessa estratégia. E, gente, não é para dizer que eles gastaram mais dinheiro, muito pelo contrário. Isso ajudou eles a investir melhor as verbas que eles têm, comerciais, que eles realmente já passam para frente, só que agora eles passam para frente em sintonia com o cliente, entendendo o cliente e ajudando eles, prestando um serviço junto com o produto que eles vendem. Então, todo negócio tem promessa. Toda marca tem promessa. Vem comigo que eu te entrego isso, que eu te ajudo nisso, que eu melhoro isso na sua vida. Para nós que somos prestadores de serviço, consultores, né, a gente tem uma visão mais clara disso. Mas todo negócio tem promessa. E seguindo numa linha lógica, o que é que eu preciso entender então a respeito do meu negócio para saber o que é vender bem? O que que eu vou mudar dentro do meu negócio para vender bem? Eu preciso entender quais são os meus objetivos estratégicos. Para onde eu vou? Para onde é que eu estou indo? Para onde a minha empresa está indo? Quais são os meus objetivos? Eu quero crescer em volume, eu quero crescer em tamanho, eu quero crescer em número de unidades, eu quero só melhorar minha margem, eu quero atender menos clientes. Existem estratégias para isso, escritórios de contabilidade, de advocacia, engenheiros, arquitetos, o meu próprio designer, numa conversa, a gente está fazendo um projeto juntos. Depois de tudo que a gente fez numa tarde, ele me perguntou, ele falou, me conta mais um pouco sobre isso, porque eu estou querendo mudar. Eu quero me reposicionar. Eu quero atender menos clientes com um ticket maior. Faz sentido? Pra mim sempre fez.
Eu que sou advogada de formação, para mim sempre fez sentido não ter volumes, 50 milhões de processos para eu cuidar. Muito pelo contrário, eu queria ter 10, 20 clientes ali com uma carteira que fizesse sentido, que entregasse mais valor. Isso era o objetivo estratégico do meu escritório. O objetivo estratégico da minha consultoria. Então, gente, uma coisa está sempre conectada com a outra, sempre com o objetivo de vender bem. Se eu vou pro lado do volume, vou atender milhões de clientes, todos com uma qualidade padrãozinha ali, não entrego nada a mais, porque não consigo, não sou paga para isso. Preciso de um monte de gente atrás de mim, ou então de muita tecnologia para me ajudar a fazer isso com a velocidade que eu preciso. E o meu ticket é bem pequenininho. A gente está montando uma proposta para um cliente, um escritório de advocacia. Que eles estão exatamente nesse modelo aí. A gente quer migrar eles do atendimento em massa, com tickets bem pequenininhos, assim, é até difícil fazer a análise da curva ABC de clientes deles, porque são tickets bem pequenos, muita gente atrás trabalhando, fazendo trabalhos repetitivos, trabalhos maçantes para poder entregar aquilo ali, pra gente mudar eles para um atendimento de um cliente premium, porque eles têm expertise, eles têm toda a possibilidade de migrar para esse lugar. Então, objetivos estratégicos. Entender quais são as pessoas que vão continuar comigo, quais são as pessoas que eu preciso contratar, quais são as ferramentas que eu preciso mudar, o que eu vou precisar investir. Isso considerando todas os outros três passos lá em cima. E aí, quando eu chegar nesse momento de entender isso, o que eu quero para minha vida, o que eu vou fazer da minha empresa para efeito de crescer, ou vender bem, vender melhor, ganhar mais, ter mais resultado, mais lucratividade, muitas vezes trabalhar menos, mas não é essa a promessa, não é essa a promessa mesmo, porque tem muita gente aí, né, brotando, falando, você não quer ir pra praia e apertar um botão e tudo se resolver e as pessoas trabalharem pra você e tal. Não necessariamente vai acontecer desse jeito, e muito provavelmente vai acontecer desse jeito vai demorar um tempinho, tá? Até você conseguir chegar lá. E você vai ter que ter passado por esses 4 passos. Qual que é o quinto? Máquina de vendas. E, gente, não é a minha especialidade, nem mentalidade de vendas, nem te ensinar a construir uma máquina de vendas. Eu vou deixar isso, vou indicar alguns aqui pra vocês, se alguém estiver realmente nesse modelo. Mas o que você precisa entender? O que é máquina de vendas? É o seu método. É o seu desenho da sua área comercial. Pode ser só você, não tem problema. A gente sabe, em especial as minhas BPWs aqui, né, que acompanham e participam junto comigo das nossas lives, muitas são empresárias autônomas ou mesmo empresárias sem equipe. Pode ser você, como eu falo, vez e outra, pode ser só você. O que você não pode ignorar é que você tem esse papel a desempenhar. Não existe empresa sem vendas. A gente concorda com isso? Todo mundo concorda com isso? Não existe uma empresa onde vale a pena eu ir lá e gastar fortunas e mexer no back office, apenas. Porque o back office precisa de um comercial que venda, que gere receita e que entregue os recursos que você vai precisar. Então, gente, não ignorem o fato de que toda empresa precisa de uma máquina de vendas. O que é isso, Denise? Como assim a máquina de vendas? Eu vou ter que ter vendedores, eu vou ter que ter gerentes, eu não sou uma revenda de carro, eu não sou uma distribuidora. Gente, para com isso. Máquina de vendas é o seu processo de vendas concatenado com as pessoas que você vai envolver neste processo. Se for só você precisa compreender que durante um certo tempo vai ser você. Mas nada é sustentável, nada é escalável se for só você. Porque, pensa aqui comigo, se você tiver... Gente, é como eu falei na live de segunda-feira da semana passada. Se você tiver que fazer todas as fases só da máquina de vendas, você já não vai ter mais tempo para nada. Você não vai conseguir fazer muito com qualidade, tá? É um primeiro passo. Desde que você saiba qual é o processo que você precisa seguir. Mas você precisa se preparar para o fato de que você vai contratar alguém, pelo menos para as primeiras fases, ou uma ferramenta para as primeiras fases de prospecção, de automação, de envio de e-mail marketing. Alguém para cuidar do seu site, alguém para cuidar dessas automações, alguém para entender como funciona a lógica das redes sociais.
se você vende no online, que eu acho que hoje em dia não dá para escapar de vender no online, mas você precisa entender que existe um sentido, existem tarefas que são executadas de forma concatenada, e o que é isso para você? Levando em consideração os outros itens de que a gente falou aqui. Como é que a sua marca está posicionada? O que você já tem de disponibilidade para a sua identidade de marca? Você entrega um brinde? Você presta um serviço extra? O seu público espera isso de você? Ele precisa disso para ele continuar sendo seu cliente? Porque você vai ter que se organizar para conseguir fazer isso. Gente, tem mercados que não suportam mais que você não consiga desempenhar, que você não consiga entregar. Tem mercados que não suportam mais isso, então você precisa entender isso e colocar dentro do seu processo. Não me interessa se vai ser difícil, se você vai precisar aprender uma habilidade nova, se você precisa contratar gente, não importa. Se você quer continuar com o seu negócio, você precisa entender que coisas precisam ser feitas e você vai ter que conseguir resolver esses problemas. Máquina de vendas é uma delas. Entenda que existe processo comercial. Existem funções comerciais que vão ser desempenhadas e que eles não terminam só no comercial, não terminam só na venda. Você precisa ter um bom pós-venda. Você precisa se preocupar com o sucesso do seu cliente na grande maioria dos mercados. É lógico que a gente estivesse falando de uma lanchonete, realmente, pós-atendimento, a pessoa saiu da sua loja, o máximo que você vai se preocupar é com a sua identidade de marca, com o seu posicionamento de mercado, como é que você vai se comunicar com essa pessoa. Por exemplo, eu tava vendo isso ontem, acho que foi no Instagram. Uma panificadora não, na verdade é uma padaria mesmo, que manda pelo WhatsApp dos clientes, toda vez que sai uma fornada de pãezinhos, toda vez que eles, acho que era pastelzinho, uma coisa assim, era uma coisa do mercado deles, que eles entravam em contato com os clientes e que eles acabavam com o estoque em cerca de 2 minutos. Gente, olha que coisa fantástica! Que delícia! Uma coisa simplérrima, super simples. O WhatsApp tem automações, o WhatsApp tem integrações com outras ferramentas. Então, gente, não existe mais motivo nem desculpa pra gente ignorar o fato de que máquina de vendas é sine qua non, assim, é uma condição da qual você não pode mais escapar. Em especial se você tiver que fazer prospecção. Se você tiver que fazer prospecção aí, realmente a coisa ficou um pouco mais complicada, porque você vai precisar fazer uma fase prévia de prospecção. Você precisa conseguir entender se aquele cliente vai chegar para você, em que momento que você vai se comunicar com ele, que você vai se conectar com ele, para você entender como é que você vai fazer essa comunicação, para você chegar no momento em que você vai vender para ele. Então, não ignorem isso, tá? Existem diversos RPs para ajudar vocês, de softwares e automações para ajudar a você a fazer isso, entende? E aí, nós falamos de 5, concorda? O item 6 dessa lista é o bem depois do vender. Ele é a garantia se você vende bem ou não. Vamos supor que você tenha atingido o nível em que você tem um certo nível de vendas, você já consegue fazer uma análise de ticket médio, você já sabe mais ou menos qual é a sua persona. Se você cuidou minimamente disso, tá, gente? Porque com o nível de consciência e investimento que você tem hoje, tá? Eu não estou falando do mundo de poliana, onde você vai parar o que você está fazendo e vai trocar de software, vai contratar uma consultoria, vai fazer isso e aquilo. Estou falando de hoje, de começar a agir hoje, com o nível de consciência e investimento que você tem hoje. Se você cuidar minimamente desses 5 primeiros itens, a última coisa que você vai precisar para retroalimentar tudo isso e garantir um ciclo melhor e fazer essa análise trimestral, bimestral, mensal e entender que seu resultado vai melhorar no próximo, é você ter inteligência comercial. Denise, me socorra. Inteligência comercial. Eu mal comecei a entender que eu preciso ter um comercial, agora eu vou precisar ter inteligência? Sim. Você precisa de números. E você precisa de números em tempo real, com idoneidade, com garantia de que esses números são reais, que eles não são manipulados ou eles não são montados. E peguem isso, gente, que esse é o mais importante. Vocês precisam de dados com riqueza de detalhes. O que significa isso? Você precisa conseguir fazer análises que façam sentido para o seu mercado, para o seu público.
você precisa de um ERP para te ajudar. Gente, pode ser básico, pode ser online, existem diversas ferramentas no mercado. Eu mesma já implantei em clientes pequenininhos, em vários. Eu não vou falar nomes aqui porque eu não quero fazer propaganda de ninguém, mas existem vários mesmos. O que você precisa prestar atenção? E hoje em dia eu acredito que não tem sobrado no mercado nenhum que não faça isso. Você precisa que esse software amarre as informações para você, de modo que com poucos botões, com poucos apertados de botão, você consiga dados precisos no momento em que você precisar. Estamos tomando uma decisão de uma promoção, de uma campanha de vendas. Eu não posso parar. Estou tomando essa decisão agora, estou fazendo uma estratégia agora. Aí, não temos números, não temos informações. Então, pausa aqui, pede para alguém correr lá, parar o que estava fazendo 2 dias, montando planilha e informação, que eu não tenho como validar se faz sentido ou se não faz. Qualquer análise errada pode estar tomando uma decisão assim, um tiro no pé gigantesco. Deixa esse cara lá e aí depois é que ele vai voltar com informação. E se você quiser abrir, isso aqui tá mostrando pra mim meu resultado de vendas por região, eu quero por vendedor. Aí pronto, aí para aqui de novo, manda o sujeito lá fazer, trocar. Não dá. Não dá. É exatamente como a Karine falou aqui, dado é o único jeito de tomar decisão com o menor nível de risco possível. Vai ser sem risco? Não vai. Mesmo porque a gente está falando no mínimo do risco da estratégia que você vai pôr em andamento. Se você vai fazer uma promoção, né, uma campanha de vendas específica, pode não dar certo baseado no desenho que você fez para aquilo. Mas, pelo menos, você tomou decisão com dados. Não vai ter surpresas. Você vai ter, se você tinha dados, você vai ter uma ideia de quanto é que você vai vender no máximo e quanto é que você vai vender no mínimo. No máximo, quanto você consegue entregar. Lembra? Vender bem, mas entregar bem, porque senão você tá enrolado do mesmo jeito. Se você vender menos, o que você vai fazer com o estoque? Você comprou realmente esse estoque? Você se programou para comprar esse estoque ao longo do tempo que você programou para vender? Dá tempo de você ir atrás do seu fornecedor, se você vender mais do que o estoque que você comprou? Você tem capacidade de fluxo de caixa para poder investir nisso? Ou você se organizou de forma que você consiga entrar em contato com o seu fornecedor à medida em que você tiver pedidos? Tudo isso tem a ver com inteligência comercial. E ela só é possível se você tiver seus objetivos estratégicos lá atrás, se você tiver entendido qual é a sua máquina de vendas e você conseguir visualizar tudo isso. Então, inteligência comercial. Inteligência de mercado, ela vai vir com o tempo. Ela é uma evolução disso. Porque a partir do momento em que você começa a olhar para os seus próprios dados, você começa a querer entender qual é a estratégia do seu coleguinha, do concorrente, né? OKRs, Karine, OKRs é tão complexo que eu nem vou entrar na questão do OKR agora, porque ele é muito voltado já para quem está com um nível de maturidade de planejamento estratégico, tá? Mas a Karine tem toda a razão, alta performance ligada a dados. E aí, gente, o que você vai fazer com isso? Você vai conseguir analisar, você precisa de informações a respeito de o que você vende melhor, o que você vende com menos esforço, tá? Vamos entender o que é melhor. O que você vende com menos esforço, o que você vende com mais volume, o que você vende que é absolutamente necessário ser vendido, porque a gente sabe que uma lanchonete não quer vender café coado, mas se ela não tiver café coado, ela tem um problema. O que te dá maior margem, o que te dá prejuízo e o que é que pode ser melhor explorado. Você precisa conseguir extrair informações do seu negócio para você conseguir visualizar todas essas perguntinhas aí. A partir do momento em que você conseguir começar a ver isso, você para de tentar tomar decisões que você talvez nem possa tomar. Se a gente estiver falando de mix, por exemplo, e de produtos que são imprescindíveis para um mix, o que você vai fazer? Você vai começar a tentar diminuir o que potencialmente é ruim naquela sua margem. Se você consegue mexer no seu preço, ótimo, mas nem sempre a gente consegue mexer no nosso preço. Então, às vezes, você vai ter que mexer nos seus custos e despesas, que são duas coisas diferentes, mas que basicamente significam desembolsos. Às vezes, você não vai conseguir fazer isso. Sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que melhorar o seu ciclo econômico. Você vai ter que melhorar o seu capital de giro.
Você vai ter que reduzir a sua necessidade de capital de giro para ela encaixar com o capital que você tem, ou então você ir alavancar a sua empresa de alguma forma. Mas você precisa ter esta clareza, compreende? Porque senão vai acontecer o seguinte, vai acontecer o que um cliente, e a Karine pode dar esse depoimento pra gente depois, que a gente fez esse projeto, a gente fechou esse projeto na semana passada, de achar que, eu vou pôr dinheiro na empresa então. Peraí, mas você vai pôr dinheiro numa empresa que tá dando prejuízo? Você sabe aonde que tá dando prejuízo? Não. Nossa, mas então, por favor, pare com isso. Não faça isso. Descubra primeiro. Porque um negócio dá prejuízo não tá certo, gente. A gente se acostuma com isso? Muita gente se acostuma com... é o mercado. Aqui a gente vive de volume. Não, gente. Trocar 6 por meia dúzia é uma estratégia, às vezes, de sobrevivência, que tem que ser por um curtíssimo espaço de tempo. Mas se você colocar dinheiro num negócio que está dando prejuízo, pode ser que ele não dê prejuízo no final, na linha final lá da DRE, e essa é uma dificuldade dessa aula, eu pensei muito sobre isso, porque não dava para compartilhar a tela com vocês. Então eu também não podia entrar muito nessa parte técnica, tá? De leitura das demonstrações contábeis pra gente poder entender isso, tá? Mas é exatamente a venda em escala com eficiência. Esse é o objetivo, gente. Essa é a cereja do bolo. Esse é que todo mundo quer. Eu quero vender com escala, e eu quero vender com eficiência, com menos esforço, com mais margem. Se você for parar para pensar, esse é o sonho de 100% dos empreendedores, 101% dos empreendedores, que é isso. Aí o alecrim dourado não quer fazer as tarefas de casa que precisa, não quer entender o próprio negócio. Gente, me dá batedeira. Uma empresa não ter inteligência comercial e criar uma área de expansão. Me ajuda! Você vai expandir? Aonde? Como é que você sabe para onde que você vai expandir? Para onde é que você vai colocar o dinheiro? Não, vou fazer uma captação de recursos, vou colocar um novo sócio, vou fazer um empréstimo. Para quê? Para quê? Vou abrir uma nova unidade. Tá, mas e aí, qual é o mapeamento de mercado que você fez? Não fiz não, eu tenho um filho. Gente, não existe mais tempo para isso, não existe mais espaço para isso, as nossas empresas estão quebrando. Empresas que você conhece, que eu conheço, estamos cansados de consumir deles, estão em RJ e a gente nem sabe às vezes. Estão passando por M&As aí, por fusões e aquisições e a gente não tá nem sabendo, a gente fica sabendo depois. Por quê? Ineficiência. Ineficiência em entender e agir em cima, e é por isso que eu falo. E todo mundo para quem eu falo dessa reunião adora a ideia e implanta, e quando implanta dá super bom. Vou falar para vocês aqui. Não fui eu que criei, infelizmente, não posso tomar esse crédito. Foi a Alice Castro, da PDE, mas eu aprendi super bem e implantei e amei. Que bom, que pena, que tal. Gente, é uma reunião simplona de fazer. E é o que eu recomendo para você fazer com a equipe, tá? Em especial se você tem uma equipe pequena, porque ninguém quer ficar parando para fazer reunião. E existe aquela piadinha, né, de que a gente faz reunião para marcar a próxima reunião, então pelo amor de Deus, não façam isso. Inteligência significa você ter agilidade, é você ter acesso à informação, agilidade nessa análise, fazer uma análise bem feita e um plano de ação. Tome ação, faça alguma coisa. Não adianta a gente ficar olhando pro número. Eu cansei de ir em reunião desse jeito. Gente, de uma vez eu fui numa reunião. Fui não, porque foi online, foi no meio da pandemia. Na apresentação lá, 251 slides. Já começou errado. Porque você não faz uma reunião de resultado para analisar todos os resultados. Gente, isso é obesidade de informação aliada à obesidade de indicadores. Não vai para lugar nenhum. Primeiro slide. Tinha havido uma queda no faturamento de mais de 50%. Para isso. Mais de 50%. Primeiro slide. E eles tocaram os próximos 150 slides. Quando terminou, eles me perguntaram: e aí, Denise, o que você achou? Eu falei: vocês querem ouvir mesmo? Como é que vocês têm a ousadia? Assim, como é que vocês passam do primeiro slide sem tomar decisão? Sem abrir um 5W2H ali voando, gente, pelo amor de Deus, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estancar. Como é que vocês aceitam, bancam, cair mais 50% de faturamento? E tocam o barco querendo discutir uma linha que tem um resultado ridículo, que faz parte de 50%, que contribuía com 5%, na verdade, do faturamento da empresa. Porque
o market share desse produto. Dane-se o produto! 5%? Dane-se! Não quero saber! Eu quero saber como é que a gente vai resolver essa queda de faturamento. Quem, como, quando, onde, vai custar quanto, de que jeito. Ter dado e não gerar ação imediata para resolução de problema, aliada à equipe tática para execução, perder tempo. Não é só tempo. É perder tudo, às vezes. Porque neste caso, gente, quando a gente está diante de uma situação onde a gente precisa tomar decisão muito rápido, isso acontece com muito mais frequência do que vocês pensam. Eu tenho uma empresa que tomou a decisão de entrar numa RJ, que foi a pior decisão que essa empresa podia ter tomado na vida. Todos os outros problemas kármicos, cósmicos e de todos os multiversos que existem da empresa surgiram dessa decisão que foi tomada num afogadilho, sem informação, sem dado. Eu tenho clientes, gente, que já se desfizeram de coisas importantes para a empresa sem dados, sem tomar decisão. E aí quando a gente foi estruturar aquele processo de tomada de decisão, todo mundo começou a chorar porque, oh, nossa, tomamos uma decisão baseada numa informação errada. Agora é só chorar mesmo, gente. Agora não tem mais o que fazer. Então, o que eu preciso? O que é o objetivo? Qual é a ideia do vender bem? A primeira coisa que a gente precisa entender é a seguinte: todo mundo precisa vender. Não adianta também começar com a historinha de não tenho dados, não consigo implantar um RP, não tenho braços, não sei o que fazer primeiro, então não vou fazer nada. Não existe negócio sem faturamento. Esse é o primeiro ponto. Agora, do momento em que a gente evoluiu daí, do faturamento, a gente precisa entender o seguinte: dependendo, de repente, faturamento, quanto maior, pior o resultado. E aí, meu querido, aí é você pôr dinheiro, e o negócio continuar, só piora, só aumenta o tamanho do buraco. Se você não souber, num belo momento você não vai ter mais nem como pagar as contas. Vai virar aquele insucesso que vai deixar mágoas e resultados na sua vida por um bom tempo. Porque não, às vezes não é só fechar um negócio, não deu certo, vamos tentar de novo. Às vezes, gente, realmente a gente dá trabalho para as pessoas. Às vezes a gente colocou imóvel da família em garantia de empréstimo. Às vezes a gente pegou dinheiro emprestado com a família. Às vezes a gente prestou aval, pessoa física. Gente, vocês não entendem. É muito, muito arriscado vender mal. Talvez muito mais arriscado do que não vender. Se você não vender, você não tem um negócio. Aí você pode realmente tomar uma decisão de fazer alguma outra coisa da sua vida. Agora, se você cresceu um negócio, tomou um monte de decisão, tirou um monte de dinheiro emprestado, tomou um monte de decisões, envolveu um monte de gente na empresa, esse negócio não der certo no sentido de que você liquidou, ficou no 0 a 0, tranquilo, parte para a próxima. Agora, se você quebrar com um prejuízo gigante, pode ser que você esteja atrapalhando a vida de muita gente, inclusive da sua família. Então, não é uma decisão para ser tomada assim, no afogadilho. Eu espero, gente, sinceramente, que isso tenha entrado na cabeça de vocês. Eu espero que quem não conseguiu ficar aqui até o final, ou quem entrou no meio, volte lá, depois a gente publica sempre as nossas lives, a gente sobe elas pelo menos no canal do YouTube, para que vocês consigam ligar as duas coisas, o entregar bem com o vender bem, e que vocês se inscrevam para a terceira aula, segunda-feira da semana que vem, às 11 horas da manhã, para a gente poder fechar isso tudo com como garantir que as duas coisas trabalhem juntas e que isso funcione. Porque não adianta também você só chegar no nível de consciência e não partir para ação. Esse é o maior problema de quase todos os planejamentos estratégicos no mundo. Analisei um monte de coisa, tenho um monte de informação, sei que eu preciso fazer um monte de coisa e não começo. E quando começo não continuo, porque não tem método para fazer isso. Então, segunda-feira, semana que vem, a gente vai vir com este método, tá bom? Mas eu preciso primeiro que vocês tenham passado pelas outras duas aulas. Dito isso, como eu falei para vocês na segunda-feira da semana passada, a gente remarcou a nossa imersão de gestão. A gente já aproveitou, o universo é muito, muito generoso, comigo em especial sempre foi. A gente já aproveitou para dar uma refinada na ideia e a gente muito provavelmente, a gente tem reunião hoje ainda sobre isso, mas muito provavelmente a gente vai reabrir inscrições, tá? E se a gente fizer isso, a gente vai fazer na aula de segunda-feira da semana que vem.
Então, estejam lá. E se você está assistindo essa aula depois de gravada, você pode também entrar em contato com a gente pelo direct, mandar dúvidas, tá? Eu queria ter falado um negócio, não falei. Como a gente não ia fazer compartilhamento de tela aqui, porque é uma aula no Instagram, a gente não entrou em questões técnicas, mas eu quero muito, muito fazer isso. Eu gosto muito de fazer isso, eu entendo que é importante para que você comece a se familiarizar com essa análise das demonstrações contábeis, que é ouro para o seu negócio. Então, se a gente tiver pelo menos 20 eu queros aqui no direct, daqui até sexta-feira da semana que vem, eu vou fazer uma aula no YouTube e eu vou chamar um especialista, um amigo meu, que trabalha comigo num dos meus maiores clientes. Ele é gestor de estratégia de negócios e ele entende de inteligência comercial como ninguém. Então, vou fazer o convite para ele. Se vocês pedirem aqui, a gente vai fazer essa aula no YouTube com todas as informações e planilhas e templates e tudo que vocês tiverem direito, ok? Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada por quem vai assistir a gente depois. E uma excelente semana para todos nós. Fiquem com Deus.